Aleluias. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Aleluias. Te convido a se colocar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos na tua casa, podendo adorá-lo, amém? Aleluias. Quero desde já agradecer a presença de vocês que aqui estão, de vocês que nos acompanham pela live, que você possa receber aquilo que o seu coração anseia, mas na medida que o Senhor tem preparado para cada um de nós, amém? Aleluias. Gostaria que você fechasse seus olhos, aleluias, que se conectasse agora com o Senhor, aleluia. Se desligue agora por este tempo, aleluia, das suas preocupações, aleluia. Nós sabemos que é muito difícil, aleluia, mas o Espírito Santo, Ele intercede pela minha vida e pela sua vida, aleluia. Senhor, na tua presença nós nos apresentamos, ó Pai, aleluia, Deus, e queremos desde já pedir perdão, Senhor, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, os nossos erros, aqueles que enxergamos e aqueles que não enxergamos também, Senhor. Tu tens liberdade em nosso meio, Senhor. Visita agora, Senhor, os lares, as casas, as empresas, a tua igreja, Pai. Senhor, fala com cada um nesta noite, conforme a necessidade, Senhor. Aleluias. Deus, nós queremos entoar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, engrandecer o Teu santo nome, Papai, porque Tu és digno de todo louvor, Tu és merecedor de toda honra, de toda glória, Senhor, porque não há outro, Senhor, como Tu, Pai. Senhor, toma o Teu lugar de honra neste altar, usa-nos, Senhor, uma vez mais, aleluia. Acampa Teus anjos, Senhor, neste lugar. Senhor, paralisa agora, Senhor, todo intento de Satanás, Pai, toda seta lançada que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Senhor, aonde há luz, as trevas não podem permanecer, então que bata em retirada deste lugar, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Tu tens liberdade neste lugar, Senhor, aleluia. Senhor, invade agora os lares, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abrimos esse culto, Pai, em Teu nome. Aqueles que podem, digam amém. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: vem fazer morada, Espírito Santo. Faz morada, aleluia, faz morada em meu coração, aleluia. Enche-me agora da Tua alegria, renova, Senhor, minhas forças, aleluia, o meu ânimo, aleluia. Senhor, nós queremos celebrar, Pai, a alegria agora, Senhor, aleluia. Sei
Salmo 84. Aleluias. No capítulo Salmo 84, no versículo 3, diz assim: até o pardal encontra um lar, e a andorinha fez o seu ninho. Aleluia. E cria os seus filhotes perto do altar. Aleluia. Com a mão no seu coração, se até o pardal ele fez morada, aleluia, ele achou o seu ninho. Aleluia. Eu quero que você reflita agora, aleluia, na morada que o Senhor tem preparado para você. Aleluia. Eu quero que você medite se até os passarinhos, aleluia, eles têm um amor do Pai. Imagine você que foi criado, aleluia, imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. O Senhor ele tem preparado para cada um de nós, aleluia, uma morada especial. Essa morada que nós temos aqui, ela é passageira, aleluias, mas nós estamos no braço do Pai, aleluias, e nós encontramos o nosso ninho, a nossa morada verdadeira, que é os braços do Senhor Jesus, aleluias. E aquele que encontra a sua morada, aquele que está nos braços do Pai, aleluias, esse tem um lugar preparado, aleluia. Espírito Santo vem, se achega, faz morada em nossos corações, aleluia, transborda em nós, aleluia, a tua alegria, resplandece, aleluia, o teu amor em nossos corações, Senhor, aleluia. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Abre um espaço aí para o Senhor, faça morada. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração, Senhor, o meu coração é o teu lugar. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. 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 Aleluias. Aleluias. Que em todo tempo você venha deixar essa casa, o teu coração, aleluias, pronto para receber o Espírito Santo. Aleluia. Da mesma maneira, quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, aleluias, nós queremos deixar a casa bem formosa, limpa, cheirosa, aleluias. E é dessa maneira que a gente tem que receber o Espírito Santo de Deus, com o nosso coração sempre limpo, aleluias, sempre limpo, aleluias, porque Ele é grande, aleluias. O Senhor, Ele é rico em formosura, aleluias. A tua beleza nos encanta. Ah, mas você não pode ver, mas eu posso sentir. Aleluias. Você pode sentir a grandeza do Senhor. Aleluias. A cada manhã, quando você se coloca, aleluias, de pé,
A grandeza do Senhor, ela se manifesta na sua vida. Aleluias. A cada batalha vencida, a grandeza do Senhor se manifesta na tua vida. Aleluias. A grandeza do Senhor, ela é eterna. Aleluias. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluias. Grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Ajuda todos os dias e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês, se vocês hoje teriam um testemunho, algo que o Senhor fez, aleluia, assim, num flash, aleluia,
Quantos poderiam levantar a mão assim, em algo que o Senhor fez hoje na sua vida? Aleluia. O Senhor, Ele trabalha todos os dias. Aleluia. Todos os dias o Senhor, Ele tem um livramento para mim, tem um livramento para você. Aleluia. E às vezes nós não temos a oportunidade de dizer: Senhor, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelo livramento, obrigado pelo fôlego de vida. O Senhor, Ele tem uma obra perfeita para a sua vida, meu irmão. Os planos do Senhor são perfeitos. Aleluias. São agradáveis, são sublimes. Aleluias. Ele é um Deus que tem um plano, aleluias, maravilhoso para a sua vida. Talvez você não tenha compreendido ainda o que o Senhor tem para a sua vida, mas Ele tem um plano perfeito. Aleluia. Engrandeça. O Espírito do Senhor está, a liberdade. A liberdade. Você tem liberdade de falar com o Pai, de se expressar. Aleluias. Não se prenda na maneira de falar com o Senhor. Aleluias. Deixa fluir o amor de Deus no seu coração. Aleluias. Deixa Ele entrar. Aleluias. Deixa Ele entrar, deixa fluir. Aleluias. Suas mãos. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Declare na sua casa. Aleluia. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Há uma liberdade na sua casa, há uma liberdade na sua vida. Aleluia, as cadeiras são quebradas. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz esteja com todos. Amém. Estamos alegres em estarmos na casa do Senhor. Amém. Você está feliz por isto? Louvo a Deus pela sua vida. Cumprimento aqueles que estão em suas casas também, nos acompanhando pela live, que já tivemos esse tempo de louvor e adoração, e agora um tempo de compartilhamento da palavra de Deus. Amém? Deus tem algo a falar. A verdade é que Deus tem falado muito conosco, e isso é maravilhoso, né? Porque nós somos guiados por aquilo que nós ouvimos de Deus. E ai de nós, se não for ao Senhor falando aos nossos corações. Amém? Nesta noite, Ele quer falar mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Abra ou acesse a sua Bíblia aí. João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22 e o 23. João 1, 22 e 23. Amém? Diz assim: finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto perante o Senhor. Amém? Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, te louvamos, Senhor, te bendizemos. Senhor, estamos na tua casa, estamos na tua presença, estamos diante do Senhor, presença esta que nós entramos por meio do louvor e adoração. Deus, porque reconhecemos que não há outra maneira de entrarmos diante da tua presença, Pai, senão por meio do louvor, da adoração, senão reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade. Senhor, se não reconhecendo a tua santidade diante dela, reconhecendo a nossa carência e a nossa necessidade de ti, Pai. Nós dependemos do Senhor, Pai, e amamos por podermos depender de ti, Senhor. Queremos verdadeiramente que a nossa vida esteja completamente na tua dependência, Pai. Dependência é esta que nós estamos agora também para ouvirmos a tua palavra. Senhor, tu sabes que eu careço do teu Espírito. Senhor, preciso da tua presença, da tua unção sobre a nossa vida, e capacita-nos uma vez mais, Senhor, a ministrarmos a tua palavra. Senhor, que uma vez mais a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que ela venha nos levantar, que ela venha, Senhor, cumprir os teus planos e os teus propósitos em nossas vidas. Assim eu te peço, prepara cada um desses que aqui estão, bem como esses que estão em suas casas. Pai querido, prepara-os para receber a tua palavra, Pai, e que ela possa produzir frutos em nossas vidas, frutos esses que glorifiquem ao Senhor. Assim pedimos, Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem vos assentar. Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém? A mensagem que queremos pregar traz por tema exatamente esta parte do versículo. A mensagem que queremos pregar nesta noite traz como tema: o mundo precisa de uma voz que clame no deserto. O mundo necessita de uma voz que clame no deserto. A maior necessidade do mundo
não é uma igreja cheia de estratégias. A maior necessidade do mundo não é uma igreja cheia de planos novos ou de estratégias novas. Não. O que o mundo precisa, na verdade, são de homens que sejam usados por Deus. São de homens que estejam dispostos a se deixarem ser usados por Deus. Porque o mundo necessita disto. O mundo precisa, pelo cenário que o mundo está, o mundo necessita. Um cenário semelhante a este cenário de quando João aparece. Israel estava vivendo um período difícil. Israel estava vivendo um período duro durante a sua história, no momento em que nasce João, nos tempos de João. Israel estava vivendo uma crise em todas as áreas. Israel vivia uma crise política, vivia uma crise moral, porque os líderes estavam vivendo de qualquer maneira, tendo uma vida de qualquer maneira. Vivia uma crise social, porque a história diz que neste período a pobreza havia crescido, a fome havia aumentado, estava vivendo uma crise espiritual, porque a liderança religiosa, na verdade, eram apenas religiosos, mas não eram convertidos de fato. Prova é que durante este tempo havia aproximadamente 400 anos que Deus não falava com o povo de Israel. Antes de João, haviam 400 anos que Deus praticamente havia se calado em relação ao seu povo, em relação a Israel. Não ouviam mais a voz de Deus, e foi exatamente neste cenário que surge João Batista. É nesse cenário que aparece este homem, este novo profeta. Um homem que a Bíblia não fala muito a respeito dele, mas a verdade é que, embora não falando muito, nos traz algumas revelações importantes a respeito dele. João Batista, ele era primo de Jesus, filho de Isabel, filho de Zacarias. Um homem que não deixou nada escrito, um homem que você olhando os evangelhos, você não vai ver ele realizando nenhum milagre. Você não vai ver nenhum escrito deixado por ele, você não vai ver João Batista estando entre os grandes, estando entre os maiorais. Não, era um homem simples. Um homem, diz a Bíblia, que habitava ou ficava no deserto, um homem que comia mel e gafanhoto, um homem que se vestia com roupas de pele de camelo. Então, ele era um homem bem simples, não era alguém que chamava atenção, não era alguém que deixou algumas coisas ou um legado para outros escritos. Não foi alguém que realizava milagres no deserto, não era alguém que fazia sinais maravilhosos lá durante o seu ministério. Parecia um homem simples, ou talvez, aos olhos de alguns, um homem completamente estranho, um homem completamente diferente. Mas a Bíblia diz que é exatamente a respeito deste mesmo homem, que Jesus, quando vai fazer referência a ele, Jesus diz: olha, contudo, não há entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Embora parecendo ser alguém tão simples, embora parecendo ser alguém que não tinha nada que houvesse deixado, mas a verdade é que Jesus faz uma referência muito grande a respeito de João Batista. E o que é que leva Jesus a fazer esta referência a respeito deste homem? O que é que diferencia João Batista de muitos outros homens, inclusive da mesma época dele? O que é que diferencia João Batista, inclusive dos profetas que vieram antes dele?
Profetas como Elias, como Eliseu, profetas como Isaías, profetas como Jeremias, e daí por diante, poderíamos relacionar aí todos os profetas de Israel, homens que nós admiramos, homens que deixaram grandes ensinamentos escritos, homens que aos olhos humanos pareciam muito maior do que João Batista. Mas quando Jesus vai fazer referência a ele, Jesus diz, olha, não houve ninguém maior do que João Batista. E o que é que fazia dele então assim, alguém tão diferente? O que é que fazia de João Batista alguém que chamasse a atenção do próprio Jesus? É sobre isto que nós queremos falar nesta noite. Pegar a referência de João Batista, ver o que é que a Bíblia nos fala a respeito dele, e o que é que o Senhor espera de nós, tendo como base a vida e o ministério de João Batista. Eu vejo João Batista um homem completamente diferente de muitos, inclusive dos dias de hoje, dos ditos profetas, pregadores, pastores. João Batista tinha algumas características tão importantes que o tornaram realmente alguém digno de ser referência aos olhos do próprio Jesus. Por quê? Primeira coisa, ou uma das coisas que a Bíblia vai falar a respeito de João Batista, e isto o próprio Jesus falando a respeito dele, quando Jesus vai testificar de João Batista, Jesus diz assim, olha, o que é que viestes ver no deserto? Porventura viestes ver um caniço agitado pelo vento, ou um cano agitado pelo vento, uma vara agitada pelo vento? Por acaso foi isso que vocês vieram ver no deserto? Jesus estava fazendo referência de João Batista. Então a primeira coisa que a Bíblia nos mostra a respeito deste homem, a primeira coisa que a Bíblia testifica a respeito de João Batista, é que ele não era um caniço balançado pelos ventos. Ou seja, Jesus estava dizendo que João Batista era alguém que tinha firmeza. João Batista, embora vivesse em uma época difícil, embora vivesse em uma época em que a política era muito forte, em que os homens religiosos da época estavam sendo influenciados pela força política, Jesus disse que João Batista não, ele era diferente. João Batista era alguém firme, era alguém que não pendia de acordo com os ventos que batiam. João Batista não ia para lá e para cá de acordo com a situação, não. Jesus estava dizendo, não, ele é um homem firme. Ele tem firmeza no seu ministério, ele tem firmeza na sua vida, ele tem firmeza na sua pregação. Diferente de muitos. Nós vivemos uma época em que o Evangelho tem se adaptado àquilo que as pessoas querem ouvir. Tem se adaptado àquilo que parece que vai atrair mais pessoas. Olha para João Batista. João Batista não estava nem aí se ele ia atrair gente ou não. Ele pregava o que tinha que ser pregado. Ele falava o que tinha que ser falado. Por isso Jesus diz, esse não é um caniço, não. Ele não vai de acordo com o vento, ele não se balança de acordo com as circunstâncias, não. Ele tem firmeza. Por isso, Jesus dizia, como ele, não houve ninguém. Ninguém melhor do que ele. Porque era alguém que estava firme. Tinha convicção do seu ministério. A Bíblia diz que João referia-se a si mesmo como uma lâmpada que iluminava. E que referência maravilhosa João faz aqui. Porque João não diz que ele era luz, ele diz que ele é apenas uma lâmpada, que ilumina, mas que a luz verdadeiramente não era ele. Ele apenas
iluminava. Ele iluminava Jesus, porque quando ele faz referência a Jesus, ele se refere a ele assim. Não é quando Jesus se aproxima, diz a Bíblia que João diz assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu. Olha que diferença deste pregador. Enquanto tem homens que têm trabalhado para si mesmo, enquanto tem homens que têm trabalhado para o seu próprio ministério, e nós vivemos isto cada vez mais forte, vivemos e presenciamos isto cada vez de uma maneira mais forte. Homens que estão preocupados com o seu ministério, homens que estão preocupados com a sua igreja, homens que estão preocupados se a sua igreja vai encher ou não, e não estão nem aí com o resto, estão olhando para si e se esquecem que, como João Batista, nós somos apenas uma lâmpada. A luz não é nossa, quem tem que brilhar não somos nós. E João tinha isto muito bem certo dentro de si. Por isso, Jesus faz referência a ele de uma maneira diferente de outros. Porque João se mostrava assim. Quem é a luz é ele. Quem é o Cordeiro é ele. Quem tem que aparecer é ele. Queridos, se nós não entendermos isto, nós nunca vamos ser ministerialmente aquilo que o Senhor espera de nós. Se nós não compreendermos que nós somos apenas uma lâmpada, se nós não compreendermos que quem tem que brilhar, independente da circunstância, sempre é Ele. E João entendia isto. João era um homem que compreendia qual era o seu papel. A Bíblia testifica que João era um homem corajoso. Diante de um cenário completamente errado que Israel vivia. E você conhece a história. A Bíblia diz que João denunciou o pecado de Herodes, mesmo sabendo que corria risco de morte, como de fato morreu, por conta de ter denunciado. Mas ele era um homem corajoso. Ele não negociava a mensagem que lhe foi entregue. Ele não negociava aquilo para o qual Deus o havia chamado. Posso ter risco de morrer, mas eu vou denunciar aquilo que eu preciso denunciar. Posso ter risco de perder a minha cabeça, mas eu vou pregar a mensagem que o Senhor me mandou pregar. Olha que homem de coragem. Você traz para os dias de hoje, e parece que nós vivemos uma época que cada vez menos se prega como João pregava. Por quê? Porque parece que a pregação de João, que era uma pregação que chamava para o arrependimento, que era uma pregação que expunha os pecados das pessoas, parece que essa pregação não cabe nos dias de hoje. Parece que essa pregação não vai trazer quem precisa estar na igreja, ou quem nós queremos que esteja na igreja. Parece que esse tipo de pregação não vai encher a igreja. Parece que esse tipo de pregação, muitos têm medo de pregar, e não é mais o medo da morte, como João corria, não, é o medo de que as pessoas não aceitem, é o medo de que as pessoas não fiquem, é o medo de que as pessoas não venham. Não, João era diferente, a mensagem tem que ser pregada, e eu vou pregar aquilo que Deus me deu. Vivemos uma época em que não se prega mais sobre pecado, ou pouco se prega sobre pecado. Porque não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Porque não é a mensagem que enche igreja. João, nos nossos dias, talvez não seria aquele que teria uma igreja cheia. Porque a mensagem dele era uma mensagem corajosa. Uma mensagem que apontava o erro aonde tinha que apontar. Características que fizeram de João alguém para ser referência
nos lábios do próprio Jesus. Por que é que eu estou falando isto a respeito de João? É porque o mundo, nesta situação, neste cenário, precisava de alguém como João. Estavam vivendo um caos total a nação de Israel. E precisava de alguém com as características de João. Queridos, nós estamos vivendo hoje um cenário semelhante a Israel nos dias de João. E como eu introduzi a mensagem, eu quero dizer que nos dias de hoje, não diferente dos dias de João, o mundo precisa de uma voz que clame em meio ao deserto. O mundo não precisa de mais pregadores. O mundo não precisa de pessoas que tenham uma boa oratória. O mundo não precisa de pessoas que tenham as estratégias certas. E a verdade é que nós temos pensado que sim. Não, porque agora tem que ter umas estratégias corretas. São estratégias, inclusive, que se usa nas empresas e que dá certo e que motiva as pessoas. Não, o mundo não precisa de novas estratégias. O mundo precisa de homens usados por Deus. O mundo precisa de homens cheios de Deus, semelhante a João, que tenham coragem de pregar aquilo que precisa ser pregado. O mundo precisa de uma voz que clame, mesmo em meio ao deserto. Homens com características semelhantes à de João. Homens corajosos. Homens que não queiram ser luz, que queiram ser apenas lâmpada. Homens que tenham sensibilidade. Era outra característica de João. João tinha sensibilidade para a presença de Jesus. Eu acho isso lindo, gente. Todas as vezes que eu leio isto, isso me chama a atenção. A Bíblia diz que quando Isabel vai visitar Maria, Isabel estava grávida, Maria foi visitar Isabel. Não, Isabel foi visitar Maria. Uma das duas foram visitar. Depois você procura lá. Tá? Mas acho que foi Isabel mesmo que foi visitar Maria. Quando elas se encontram, ambas grávidas, Isabel com João Batista dentro do seu ventre, Maria com Jesus dentro do seu ventre. A Bíblia diz que João Batista, quando Maria chega perto de Isabel, João Batista, ele mexe de uma maneira diferente, que a própria Isabel, mãe de João Batista, faz referência a quem estava dentro do ventre de Maria, dizendo, olha, esse fruto é bendito, porque este que está aqui se alegrou quando sentiu a sua chegada. Sabe o que é isto, queridos? Sensibilidade para a presença de Jesus. E isto, infelizmente, parece que com o passar do tempo tem se perdido. As pessoas têm perdido a sensibilidade. Por isso é que às vezes o culto se torna apenas um ritual. Porque perderam-se a sensibilidade da presença do Senhor. E aí é apenas mais um culto, é apenas mais um tempo de louvor, é apenas mais uma palavra, é apenas mais um tempo de oração. Não, a igreja precisa voltar a ter a mesma sensibilidade que João Batista tinha. É só o Senhor se aproximar e isso nos enche de alegria, isso nos enche de prazer. A Bíblia diz que João Batista pulou dentro da barriga da sua mãe por causa da presença de Jesus. Tem faltado essa sensibilidade nos nossos dias. Tem faltado essa sensibilidade no nosso meio ou em nossas vidas. João Batista era um homem simples, contudo um homem humilde. João Batista não se vestia pomposo, Jesus diz isto. Viestes ver um caniço balançado, agitado pelo vento. E aí ele continua dizendo, o que é que viestes ver? Viestes ver alguém com roupas pomposas, roupas bonitas? Aí Jesus diz assim, não, esses estão dentro dos palácios. João Batista não era assim, João Batista era um homem humilde.
E a humildade de João Batista, ela nos chama tanta atenção, que em um dado momento, quando o seu ministério já estava um ministério bom, um ministério grande, até porque o ministério de João Batista, ele começou antes do ministério de Jesus. Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério, João Batista já estava pregando, João Batista já estava batizando. Então ele tinha um ministério firme. A Bíblia diz que ele tinha discípulos, ele tinha os seus seguidores, aqueles que o acompanhavam, mesmo no deserto. Agora o interessante é que quando Jesus aparece, nem o tempo e nem o ministério fez com que isto crescesse no coração de João Batista. Quando Jesus aparece, João Batista reconhece qual é a sua posição, humildade. João Batista diz: olha, esse aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E o interessante é que os discípulos de João Batista foram até João Batista e disseram para João Batista assim: olha, João, aquele homem que você encontrou lá no Jordão aquele dia, estou parafraseando, aquele homem que você encontrou no Jordão aquele dia, ele também agora começou a batizar. Ele também está batizando, se referindo a Jesus. Ele também está batizando e está atraindo um monte de seguidores. Olha o que os discípulos de João Batista, que não entendiam o ministério de João Batista, embora estivesse o seguindo, mas não compreendiam o seu ministério. A Bíblia diz que eles foram até João Batista e começaram a questionar. Aí a resposta de João Batista é mais linda ainda. João Batista responde mais ou menos assim: e daí? Qual é o problema nisso? Eu já não disse que eu não sou o Cristo, que o Cristo é Ele. Aí João Batista diz assim: olha, convém que Ele cresça cada vez mais e que eu diminua. Convém que Ele apareça e que eu desapareça. João Batista diz assim: porque a noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, aí ele faz referência a ele, o amigo do noivo se alegra pelo noivo. Então, se o noivo está contente, se o noivo está alegre, eu também estou, porque convém que ele apareça. Olha que sinal de humildade. O tempo, o ministério, o conhecimento, os discípulos não fizeram João Batista deixar de reconhecer quem ele era, qual era a sua posição e a quem ele pregava. Então são características que fizeram de João Batista ser referência. Foram essas características que fizeram Jesus falar a respeito de João Batista e dizer: olha, não há nascido de mulher alguém tão grande como João Batista. Agora, não eram apenas as características de João Batista que o faziam diferente. O que vai nos colocar aonde Jesus quer nos colocar, ou em outras palavras, o que vai nos fazer ser a voz que clama no deserto nos dias de hoje, não é apenas ter as características que João Batista tinha. Era algo a mais. E este algo mais era o lugar aonde João Batista pregava. E a Bíblia faz questão de fazer referência de que João Batista não desenvolveu o seu ministério dentro dos palácios. João Batista não desenvolveu o seu ministério nas praças de Jerusalém. João Batista não desenvolveu o seu ministério dentro das sinagogas pomposas que haviam em Israel, não. A Bíblia diz que o cenário da pregação de João Batista era o deserto. Deserto é lugar sem vida. Deserto é lugar que não tem beleza nenhuma.
Deserto é lugar que só traz tristeza. Deserto é lugar que não nos traz esperança nenhuma. E a Bíblia diz que foi exatamente neste cenário que o João Batista escolheu para poder fazer a sua pregação, para poder desenvolver o seu ministério. E aqui sim eu entro na mensagem de hoje. João Batista escolheu como cenário do seu deserto, do seu ministério, um lugar que talvez ninguém escolheria. João Batista escolheu como cenário para a sua pregação, um lugar que talvez muitos de nós fugiríamos. Porque pregar em pastos verdejantes é bom. Pregar aonde tudo vai bem é bom. O que eu estou dizendo com isso é que pregar enquanto todo cenário nos é favorável é fácil. Pregar quando nós olhamos em volta e tudo está dando certo é a coisa mais fácil. Testemunhar o poder de Jesus enquanto tudo vai bem é fácil. Agora João Batista não. João Batista foi conduzido ao deserto e ele fez do deserto o seu palco de pregação. Tem gente que só sabe pregar quando tudo vai bem. Tem gente que só sabe testemunhar a respeito do poder de Jesus quando tudo vai bem. Mas deixa eu dizer uma coisa: haverá momentos que você será conduzido ao deserto. Haverá momentos que as coisas se tornarão difíceis na sua vida. E aí, o que é que você vai fazer? O que é que você vai pregar? O que é que você vai dizer? Dizer que Deus é poderoso quando tudo vai bem é fácil. Dizer que Deus pode todas as coisas quando tudo me é favorável, aí é fácil. Pregar o poder de Deus em lugares pomposos, em pastos verdejantes, em uma mesa farta, aí é fácil, qualquer um faz. Mas haverão momentos, queridos, que nós seremos conduzidos ao deserto. E quem sabe talvez este tenha sido ou este está sendo o seu momento. Quem sabe você foi tirado do meio, quem sabe você foi tirado dos pastos verdes. E por alguma razão você foi conduzido ao deserto. E talvez a grande diferença de muitos de nós para João Batista seja esta. Porque quando chega no deserto, nós nos calamos. Quando chega no deserto, nós paramos de pregar. Quando chega no deserto, nós ficamos amuados. Quando chega no deserto, nós ficamos entristecidos. E aí nós não temos esperança nem para nós, quem dirá pregar para alguém. Não temos esperança nem que as coisas vão mudar na nossa vida, quem dirá anunciar isto para alguém, se eu estou vivendo no deserto. Se eu estou vivendo um momento difícil, se a igreja está vivendo um momento difícil, se a nação está vivendo um tempo difícil, o que fazer? Ah, se João Batista estivesse em nosso meio, em meio ao deserto, em meio à escassez, em meio às dificuldades, João Batista responderia aquilo que ele respondeu a estes homens que foram lhe perguntar: mas me diz, quem é você? O que é que eu falo a seu respeito? João Batista ergue a voz e responde: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou aquele que prega em cenários de adversidades. Eu sou aquele que leva uma mensagem de esperança aonde não tem mais esperança. O que fazia de João Batista um homem diferente não era apenas aquilo que ele era, mas também era onde ele escolheu desenvolver o seu ministério, aonde ele escolheu testemunhar. Queridos, aonde você tem testemunhado?
Só quando tudo vai bem? Só quando tudo lhe é favorável? Ou você esqueceu que haverá momentos que você passará pelo deserto? Eu já disse isso aqui várias vezes. O ciclo da nossa vida cristã, ele é assim mesmo. Ora, você vai estar no pasto, verde, bom, tudo vai bem, tudo dá certo. E aí é fácil pregar, aí é fácil testemunhar. Pastor, Deus é maravilhoso. Pastor, como eu amo esse Deus. Pastor, Deus é tudo na minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse ciclo ele vai girar, querido, e vai chegar uma hora ou outra que você vai para o deserto de novo, porque faz parte do ciclo de nossa vida. E quando você estiver lá, o que é que você vai dizer? Erguer a voz no deserto e dizer: pastor, esse Deus continua sendo maravilhoso, esse Deus continua sendo grande, este Deus continua sendo poderoso, ou a sua palavra, ou a sua mensagem será diferente. Pastor, eu não sei se eu aguento. Pastor, eu não sei se eu sobrevivo. Pastor, eu quero parar com tudo. Pastor, eu quero abandonar tudo. Pastor, eu quero deixar tudo. Não, deserto é lugar para você pregar também, querido. João Batista escolheu o deserto para desenvolver o seu ministério. E nós queremos desenvolver o nosso ministério só nos pastinhos verdes? Só quando tudo vai bem? Deixa eu dizer uma coisa. O deserto não pode calar você, meu irmão. O deserto não pode calar a sua mensagem. Eu vou repetir, o deserto não pode calar a sua mensagem. Ela tem que permanecer firme, mesmo quando tudo parece contrário. João Batista escolheu pregar no deserto. Agora o interessante é a mensagem que ele pregava no deserto. Porque muitos pensam que a mensagem de João Batista era apenas cajadada, chicotada. Não é? Tem gente que pensa que era só assim. Não, pastor, João Batista descia o chicote. Não, para entender a mensagem de João Batista no deserto, vamos para o texto ao qual ele faz referência. Quando lhe perguntam quem ele é, e ele diz: olha, eu sou aquilo que dizia o profeta. Qual profeta? O profeta Isaías. Aonde? Lá no livro de Isaías, capítulo 40. Quando faz referência à voz que clama ao deserto. E Deus diz assim: olha, então foi dito, voz clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. E aí mais para frente, no versículo 6 ou 7, não me recordo, diz que esta voz pergunta ao Senhor: e o que é que eu clamarei no deserto? Qual será a mensagem que eu pregarei no deserto? E aí então o Senhor responde a esta voz. E Deus dá duas mensagens para serem pregadas no deserto. E são essas duas mensagens, querido, que o mundo precisa ouvir. Quando eu disse, como tema da mensagem, que o mundo precisa de uma voz que clame no deserto, não é uma voz que diga qualquer coisa, é uma voz que clame e que pregue as duas mensagens que Deus deu lá no livro de Isaías, capítulo 40, quando ele faz referência a esta voz. E quando a voz pergunta: e o que é que eu clamarei, o que é que eu vou pregar? E a voz responde: primeiro, diz assim: o homem é como relva, e a sua glória é como um mato. Tudo passa. E aí a mensagem continua dizendo: e passará, e a sua glória é como uma flor. E a mensagem continua dizendo: mas chegará um tempo que a relva se secará e a folha cairá. Mas a mensagem é esta: contudo, a palavra do Senhor permanecerá para todo o sempre. Olha que mensagem era para se pregar no deserto. A gente acha que a mensagem era só chicotada. Não. A ordem lá em Isaías 40 era esta: você vai pregar no deserto. Primeira mensagem vai ser esta: o homem é como folha e como flor.
mas a folha se seca e a flor cai. E a primeira mensagem é: mas a palavra do Senhor, ela subsiste para todo o sempre. Qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir, queridos? Quando eu digo que o mundo necessita de uma voz que clame no deserto, é que de fato nós estamos vivendo um verdadeiro deserto nos dias atuais. E o que o mundo precisa não é de uma igreja se lamentando, o que o mundo precisa não é de uma igreja reclamando, não é de homens e mulheres de Deus que estão por aí também se queixando, ou sendo mais um a engrossar o caldo, a engrossar o grito, né, de reclamações e de queixas, não. O que o mundo precisa é de uma voz que clame no deserto. O que o mundo precisa é de uma voz que se erga em meio a todo este cenário e que diga: a palavra do Senhor permanece firme. O que Deus prometeu, Ele há de cumprir, independente das circunstâncias. Eu preciso ser esta voz que clama no deserto. Você precisa ser esta voz que clama para um mundo que já não tem esperança nenhuma. Você precisa ser esta voz que vai erguer-se no deserto e dizer: olha, queridos, o que Deus prometeu, Ele há de cumprir, não importa como esteja a situação. Segunda mensagem que Deus diz no mesmo texto, quando a voz pergunta: o que é que eu vou clamar, o que é que eu vou pregar? Aí Deus responde: primeiro você diz que a minha palavra permanece para sempre. E aí Ele dá a segunda mensagem vai ser esta: eis que o vosso Deus está vindo com poder e grande força. Olha que mensagem maravilhosa para se pregar no deserto. Quantas pessoas estão no deserto? Quantas pessoas estão ao nosso redor vivendo um verdadeiro deserto? E o que é que nós temos dito? O que é que nós temos anunciado? Temos apenas também nos lamentado? Quando o Senhor diz: não, no deserto é para você pregar. Pregar o quê? Pregar a mensagem que diz: acalme o seu coração, porque o Senhor nosso Deus está vindo com poder e grande força, e quando Ele vem, Ele muda o cenário, Ele muda a situação. O mundo está precisando, querido, de pessoas que semeiem esperança. E nós, ao invés de semearmos esperança, nós estamos sendo aqueles que estão engrossando as queixas e as lamentações, quando na verdade nós precisamos ser esta voz que clama no deserto, esta voz que se erga e diga: ainda tem jeito, está difícil, está complicado, parece que não tem solução, parece que a crise apertou, parece que a crise em todos os cenários, como era no tempo de João. Mas João podia erguer a voz mesmo no deserto e dizer: a palavra do Senhor permanece para sempre. E Ele, o Deus que me enviou, Ele manda dizer que Ele está chegando e Ele se manifestará com poder e grande força. Queridos, não é à toa que Deus nos deu o tema para este ano, dizendo que é ano da manifestação de Deus. Eu preciso ser esta voz no deserto, você precisa ser esta voz no deserto, que mesmo em cenário contrário, possa se erguer e dizer: o meu Deus, Ele está vindo com poder e grande força, e Ele mudará o cenário na sua vida. Precisamos ser esta voz. Não apenas nós precisamos, queridos, o mundo precisa de uma voz que clame. O mundo precisa que alguém erga a voz, mesmo no deserto, e comece a pregar esperança. Sejamos nós semeadores de esperança.
Sejamos nós esta voz que clame. Sejamos nós os mensageiros que digam: ainda há esperança em meio a esta situação. Eu concluo dizendo que houve um momento, houve um tempo, que João Batista, talvez não diferente de muitos de nós, porque João Batista era homem, ele era alguém, como disse Jesus, que não houve ninguém maior do que ele. Ele era de fato a voz que clamava no deserto, ele era alguém corajoso, ele era alguém que entendia que era uma lâmpada, ele era alguém que era humilde, ele era alguém que queria mostrar Jesus. Mas como eu e como você, João Batista também titubeou. João Batista também passou um momento difícil. João Batista também precisou, talvez como alguns de nós, ele precisou ser acalentado. Ele precisou ser trabalhado. A Bíblia diz que João Batista, depois de anunciar ou denunciar o pecado de Herodes, João Batista é preso. E você conhece a história. Antes de ser decapitado, João Batista ainda no cárcere, a Bíblia diz que João Batista chama os seus discípulos. E João Batista diz para os seus discípulos assim: olha, vai até Jesus, vai até este homem e pergunta para ele se de fato ele é o Cristo que haveria de vir, ou se nós temos que esperar outro ainda. O que é que eu estou dizendo com isso, queridos? Quando eu digo que até João Batista titubeou, é que quando João Batista está em um cenário ainda mais difícil, talvez como muitos de nós, pastor, o meu cenário já não é mais deserto, pastor, o meu cenário já está pior do que o deserto. João Batista foi para lá, ele foi para o cárcere, passou pelo menos 40 dias no cárcere, preso, sozinho, mediante toda aquela luta, mediante toda aquela pressão. Quando João Batista chama os seus discípulos e manda perguntar a Jesus se ele de fato era o Cristo ou se tinha que esperar outro. Em outras palavras, João Batista estava duvidando daquele que ele jamais duvidara. João Batista estava agora questionando aquilo que ele jamais havia questionado. João Batista agora vai lá e manda alguém perguntar: é o Senhor mesmo? A situação aqui está tão difícil. Eu estou em um cenário tão complicado. Eu já preguei, eu já anunciei, talvez como muitos de nós. Eu já levei palavras de esperanças. Eu já disse que o Senhor era Senhor, eu já disse que o Senhor era o Cristo, eu já disse que eu confiava no Senhor. Mas agora eu estou aqui preso, sozinho, abandonado, com a sentença de morte. E logo mais eu vou morrer. Eu só preciso saber uma coisa: a minha fé está certa. O Senhor é de fato o Cristo. E os discípulos vão até Jesus e dizem a Jesus assim: olha, João Batista mandou perguntar se o Senhor de fato é o Cristo, ou se tem que esperar outro. Jesus não condenou João Batista, porque Jesus entendia a dor de João Batista dentro do cárcere. Jesus compreendia que João Batista estava vivendo um momento mais difícil da sua vida. Estava vivendo a dor da solidão. E agora ele só precisava de uma resposta. E a resposta que Jesus manda para João Batista é uma resposta ainda mais linda. Jesus não responde para João Batista dizendo assim: olha, vai lá e diz que eu sou de fato o Cristo. Vai lá e diz que eu sou de fato o Filho de Deus. Não. A resposta de Jesus foi diferente. Jesus disse assim para os discípulos de João Batista: ó, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, até os mortos estão ressuscitando. Vai lá e diz isto para João Batista.
E o discípulo volta com esta mensagem. O que é que significava a mensagem de Jesus para João Batista? E eu concluo aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para João Batista o seguinte: João, eu sou o mesmo do nosso primeiro encontro. João, eu sou o mesmo que você pregava no deserto. João, as coisas que eu estou fazendo testificam que eu não mudei, independente do cenário que você está agora. Eu continuo sendo o mesmo. João Batista não precisou de mais nada. A resposta foi o suficiente para João Batista entender que Jesus era o mesmo e não havia mudado. O que eu quero dizer com isto, querido, é que nós fomos chamados para pregar no deserto. Mas embora tendo sido chamados para pregar no deserto, é certo que haverá momentos que, assim como João Batista, nós ainda viveremos momentos ainda mais difíceis, de cárcere, de uma aparente solidão, de um aparente abandono, momentos em que parece que as coisas ainda vão apertar mais. E para estes momentos, como os de João Batista, é que Jesus nos traz uma palavra como esta desta noite, para dizer para você: eu não mudei. Continua sendo a voz que clama no deserto. Continua sendo aquele que prega a esperança no deserto. Porque eu continuo sendo o mesmo do nosso primeiro encontro. Você lembra do Jesus do seu primeiro encontro? Você lembra de quando Ele te encontrou pela primeira vez? Como Ele mudou a sua vida, como Ele transformou a sua vida? Queridos, não é de hoje que o Senhor está nos trazendo mensagens para que nós venhamos trazer à memória aquilo que Ele já fez. E não diferente hoje, Ele manda dizer: eu sou o mesmo que fiz lá atrás, o mesmo que realizei lá atrás, eu continuo sendo o mesmo, João. Você pode continuar pregando mesmo dentro do cárcere, mesmo no deserto, porque eu não mudei, eu sou o mesmo do nosso primeiro encontro, eu continuo sendo o Cristo. E João Batista foi até o fim da sua vida, que não durou muito depois disto, mas satisfeito e anunciando que de fato Jesus é o Cristo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche os seus olhos um instante. A mensagem de hoje, querido, não é para aqueles que estão nos palácios. A mensagem de hoje é para aqueles que estão no deserto. A mensagem de hoje é para aqueles que talvez, como João Batista, já estejam no cárcere, se sentindo só. A mensagem de hoje é para você, igreja. A mensagem de hoje é para mim, como igreja. É uma mensagem do Senhor que nos diz e nos chama para uma responsabilidade. A mensagem de hoje não é apenas para te pôr para cima. A mensagem de hoje não é apenas para dizer que o Senhor não mudou e que Ele continua sendo o mesmo. Sim, é para te dizer isto, sim, mas não é apenas para isto. E o foco da mensagem de hoje não é este. Embora o Senhor esteja deixando claro para você, porque talvez alguns precisem compreender, como João Batista, que Jesus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. Mas a mensagem de hoje é para dizer para você que o mundo está precisando de uma voz que clame no deserto. Queridos, você não foi chamado em vão. Você não está na igreja simplesmente por estar.
Você não foi chamado pelo Senhor simplesmente para ser salvo, não. O mundo precisa de novos Joãos Batistas. O mundo precisa de homens como João Batista. O mundo precisa de vozes que clamem no deserto, que levem uma palavra de esperança aonde não há mais esperança. O mundo precisa de homens e mulheres que levem uma palavra de fé, de força, em um cenário onde tudo está um caos. E o que é que nós temos dito? Talvez nós estamos preocupados com a nossa situação. Talvez nós estamos preocupados com o nosso deserto. E nos esquecemos que o mundo está precisando de semeadores de esperança. Pastor, mas eu não tenho força. Querido, você não precisa de força. Você precisa só de conhecimento. Porque quem conhece o Deus que serve, ele não precisa de mais nada, a não ser saber quem de fato é este Deus. E se eu conhecer o Deus que eu sirvo verdadeiramente, então mesmo sem força, eu ainda vou pregar esperança, porque eu creio no Deus que eu sirvo. João Batista conhecia quem era Jesus. Por isso ele pregava mesmo no deserto, porque ele sabia quem ele estava pregando, ou a respeito de quem ele estava falando. Eu quero convidar você neste momento, com seus olhos fechados, meditando nesta palavra, e não sei se no deserto ou se no cárcere. Não sei se no deserto ou na prisão, mas eu quero que você compreenda que o mundo precisa de novo João Batista. O mundo precisa de uma nova voz que decida clamar no deserto. O mundo precisa de uma voz que se erga no deserto e que diga: a palavra do Senhor, ela permanece de pé. Uma voz que grite no deserto e diga: o teu Deus, o nosso Deus, o meu Deus, Ele está vindo com poder e força, e Ele mudará este cenário. João Batista era a voz. Eu te pergunto, você pode ser esta voz? Você pode ser esta voz? Queridos, não é uma mensagem para te pôr para cima, não. É uma mensagem para te chamar para a responsabilidade. É uma mensagem para dizer: olha, o mundo está carente de você. O mundo precisa que você se manifeste como a voz que clama no deserto. O mundo precisa que você seja uma voz de esperança. Que você seja um semeador de esperança em um mundo que está um caos. Quem sabe este deserto seja na sua casa. Quem sabe este deserto seja na sua vizinhança. Quem sabe este deserto seja na sua família. Quem sabe este deserto seja lá no seu local de trabalho. Pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança. E tem faltado João Batista. Tem faltado alguém que erga a voz e que diga: o meu Deus está vindo. Fique tranquilo, o meu Deus já vai se manifestar.
O meu Deus já vai agir, e quando Ele se manifestar, diz Isaías capítulo 40, Ele virá com poder e grande força, e Ele manifestará o sobrenatural, que eu e você sejamos estes pregadores de esperança, que eu e você sejamos estas vozes que clamam no deserto aí fora. É tempo da igreja se levantar, queridos. Mas como se levantar? Se talvez estamos como João Batista no cárcere, questionando aquilo que nós jamais questionávamos, duvidando daquilo que nós talvez jamais duvidaríamos, mas a situação nos levou a isto. A você, eu trago a palavra do Senhor que diz: filho, eu sou o mesmo. Eu não mudei. Eu sou o mesmo do nosso primeiro encontro. Se você crê, então eu quero convidar você por um instante, levantar as suas mãos aí aonde você está, quer seja aqui, quer seja na sua casa. Quero convidar você a levantar as mãos por um instante apenas. E eu quero convidar você a se colocar à disposição para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser esta voz. Senhor, eu quero ser esta voz que clama no deserto. Às vezes nós queremos mensagens que venham apenas nos colocar para cima, mensagens que venham mexer conosco e nos colocar de pé. Mas há momentos que Deus nos manda a mensagem, não apenas para nos colocar de pé, mas para nos trazer responsabilidade, porque Ele conta comigo, Ele conta com você. Não apenas Ele, mas o mundo conta comigo, o mundo conta com você. O mundo precisa de semeadores de esperança, o mundo precisa de vozes que clamem em pleno deserto, dizendo: meu Deus se manifestará. Eu quero convidar você a se colocar à disposição para o Senhor agora. Diga para Deus que Ele pode contar com você, se é que Ele pode. Diga para o Senhor encher a sua boca de uma mensagem de esperança em um mundo que está sem esperança nenhuma. Diga para o Senhor usar a sua vida como instrumento em um cenário que está um verdadeiro caos. Mas que você seja o João Batista da sua rua, que você seja o João Batista lá do seu emprego, que você seja o João Batista lá da sua casa, alguém que erga a voz e diga: há esperança, ainda tem jeito, a palavra do Senhor permanece firme e fiel. Ele só precisa de alguém que se coloque à disposição. Eu quero ser este João Batista. Eu quero ser esta voz, Senhor, que clama no deserto, Pai. Deus, eu sei, Senhor, que junto a mim, outros estão se unindo agora. Deus, eu reconheço, Pai, que o mundo está carente disto, Pai. O mundo precisa que novas vozes venham clamar, Senhor, em meio a este cenário de caos. Pai, então que nós possamos ser esta voz, Senhor. Deus, que cada um desses que estão com as suas mãos levantadas, Senhor, e que às vezes, Pai, nós temos olhado para as nossas próprias necessidades, às vezes nós estamos olhando para as nossas próprias carências, ou para as nossas próprias limitações, e nos esquecemos, Senhor, que o mundo anseia por uma voz que clame no deserto. O mundo anseia por alguém que erga a voz e que pregue esperança onde não há mais esperança. Deus, que nós possamos compreender, entender, Senhor, qual é o nosso papel no cenário de hoje como igreja, Senhor. Qual é o nosso papel como filhos do Senhor.
Deus, que nós não venhamos nos prender olhando apenas para nós, mas que nós possamos prestar atenção, Pai, que existe um mundo que clama por uma voz que possa trazer uma palavra de esperança. Deus, então eu te peço, conta comigo, Senhor. Conta com estas vidas que estão com as suas mãos levantadas. Senhor, como escolhido do Senhor para estar à frente deste rebanho, eu quero te dizer, conta com esta igreja, Pai, para que nós, Senhor, Hadash, podemos ser a voz que clama no deserto deste bairro, no deserto desta cidade, no deserto desta nação. Deus, que nós sejamos esta voz como igreja também neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, se Tu quiseres nos usar, nos usa, Pai. Muda aonde houver necessidade, mas nos faz a voz que clama neste deserto. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu oro pela minha vida e oro pela vida destes, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Que você seja a voz que clama no deserto. O mundo precisa, queridos, que a igreja se manifeste hoje mais do que em outro tempo. Então que nós possamos compreender isto e deixar de olhar para nós, ou apenas para nós, e olharmos para um mundo que carece de uma voz clamando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Lembrando que domingo é culto de ceia, às 18h30, tá? Não perca a oportunidade de estar aqui conosco, tá bom? Como já bem disse a pastora. Agora, se por alguma razão você não puder estar, então venha de manhã aqui pegar o seu kit de ceia. Mas podendo, esteja conosco aqui, vamos ter um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Levante suas mãos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Deus abençoe nosso visitante aí também, que veio com o Cacá. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Qual é o nome do querido? Luiz? Amém? Deus abençoe, seja bem-vindo. Sinta-se abraçado pela igreja, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe. Amém? Deus abençoe também, viu, querida? Deus abençoe. Amém.